Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus por mais um dia, esse dia de milagre, que nós possamos entender o nosso estudo, que isso é mais importante para mim, é que nós possamos entender aquilo que nós queremos expor, né? E o estudo, esse é o último item do estudo, porque batizamos os nossos filhos. É muito importante a gente entender quais são os benefícios, né? E não esqueçamos de lembrar que Deus fez um grande e maravilhoso pacto com Abraão, chamado Teologia do Pacto. Mário Sérgio, o que é pacto? Pacto é um testamento. Isso é muito importante para nós guardarmos em nossa mente e nosso coração. Tudo começou com o nosso pai Abraão, mas o princípio de tudo é Cristo. Então, para nós darmos continuidade, na página 66 do livro, esse é o último item, né? Seria, como eu disse, 5 folhinhas. Vamos lá? O Braia vai expor aqui agora os benefícios bíblicos do batismo dos filhos dos crentes. Diz assim o Braia: devemos batizar nossas crianças porque o sacramento lhes garante cidadania genuína e eterna do céu. A resposta dele e a nossa também, a resposta é não. Sacramento nenhum cria ou transmite automaticamente a graça da salvação. Jamais. A salvação, irmão, é por meio da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por um ritual. Aprendemos isso. O apóstolo Paulo relembrou aos cristãos de Coríntios que, embora todos os antigos israelitas tivessem sido batizados na passagem pelo Mar Vermelho debaixo da nuvem de Deus, depois de muitos se tornaram idólatras, desagradaram a Deus e sofreram a sua ira. Nós podemos ler isso lá em 1 Coríntios, a primeira viagem da carta de Paulo, no capítulo 10, do versículo 1 a 11. Ele fala que ritual nenhum poupa alguém. Vamos ler? Vamos ler o que a palavra de Deus nos diz? Diz assim: ora, irmão, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, versículo 5, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, é um exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, versículo 7 ainda, o povo assentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir-se. Versículo 8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos ao Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritos para advertência, nossa de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ele aqui vai nos dar os exemplos sobre aqueles irmãos nossos, né? Aquele povo que vieram lá de Israel e foram consumidos e foram destruídos no deserto e ficaram no deserto. Passaram pelo batismo como exemplo, né? O apóstolo Paulo nos mostra aqui,
passaram pelo exemplo do mar, né, como um batismo de nuvem. Logo no início ele fala, tendo sido batizado a si mesmo com a nuvem, como o mar, com respeito a Moisés. E Braia continua a se expor. Ele fala assim: se o batismo não garante a eternidade dos nossos filhos, então por que devemos ministrar-lhes o sinal da aliança e o selo? Qual a intenção disso? Ele vai falar. A resposta é que nós batizamos porque Deus fez promessa pactual para os crentes. Lembra que eu falei teologia do pacto? Extensivamente aos seus filhos. No batismo, nós honramos a Deus pela demonstração e atitude baseada em suas promessas, que refletem a sua graça, dando na concessão de bênção aos pais que agem em devoção a Deus, quanto a criança dedicada a Ele em fé pactual. Lembremos disso, pactual, o pacto que Deus fez conosco, com Abraão. Agora nós vamos ver sobre a responsabilidade dos pais. O tema é a devoção dos pais. Esse é o segundo parágrafo. Vamos agora ao terceiro parágrafo. Os pais, ele vai mostrar agora a responsabilidade dos pais. Ele fala: os pais que amam o Senhor Jesus desejam dedicar-lhe tudo o que possui. Abraão, na aliança da fé, dedicou a Deus tudo o que tinha. Entendeu? O exemplo que nós temos que seguir. Como ele também, os pais que confiam em Cristo querem demonstrar que que os seus bens mais preciosos, os filhos, são deles. Já que a única coisa mais preciosa da minha vida é minha família, eu vou dedicar tudo a ela. A quem? A quem eu creio, a quem eu me dedico, a quem eu me curvo, a quem eu me exponho. A minha vida está na mão de Deus. Ele é o meu Senhor, eu sou escravo dele. Então tudo aquilo que é mais precioso na minha vida, na vida da igreja, nós temos que colocar na mão de quem? Do nosso Senhor. Ele diz mais: o sacramento do batismo, nós, pais, demonstramos o nosso compromisso de mordomos fiéis no presente precioso da alma de uma criança que Deus nos concede para cuidar por um período de vida. É verdade, nós não temos os filhos para sempre, né? Nós sabemos que nós queremos o filho, só que nós temos que dedicar toda a nossa devoção, todo o valor que nós temos em relação a Deus, temos que demonstrar isso também para aqueles desse nosso descendente. E esse descendente é os nossos filhos. Ele continua: por meio de devoção demonstrada no batismo, os pais começam a colher as bênçãos da obediência que advém de construir os alicerces de uma casa sobre as promessas de Deus. Lembra que eu falei que a coisa mais importante de uma casa era o alicerce? E esses são o que Brian também demonstra, que a coisa mais importante de uma casa é o alicerce. Esses são os bens. Quais são os meus alicerces? É meus filhos, minha mulher, aquele que vive comigo. E ele diz mais: o batismo de uma criança é o primeiro testemunho público dos pais de que confiaram em Deus e o seguirão na criação do seu filho. Como um ato de devoção, o batismo encaminha a família na estrada da bênção de Deus, que Deus promete aos que andam em seus preceitos. A igreja que presencia o batismo é também abençoada pelo testemunho, devoção e confiança dos pais. Os irmãos na fé têm um exemplo encorajador de obediência daqueles pais e são lembrados pela água do batismo que somente a graça de Deus pode levar o pecado dessa criança e prepará-la, para o céu.
nas verdades da salvação representada pela água do batismo, os pais humildemente reconhecem que são dependentes da graça de Deus, não só para educar a criança de acordo com a Escritura, mas também para fazer o que eles próprios não podem fazer para tornar santa a criança diante de Deus. Então essa é a nossa responsabilidade, que somos pais, como eu, né? Eu sou até avô, né? E essa é a minha responsabilidade, como eu creio nesse Deus maravilhoso e sobre essa promessa eu iria estabelecer também sobre aqueles que estão sobre a minha responsabilidade como pai e como avô. E agora ele vai também vai nos aconselhar, lá na página 67. Ele diz assim: como um ato público de devoção, que é o batismo, né? O batismo também torna os pais responsáveis perante a igreja, diante da qual eles fazem votos de criar sua criança na disciplina e na admoestação do Senhor. A admoestação é agir de modo a repreender, aconselhar no Senhor. Diz mais: responsabilidade não é simplesmente uma disposição de aceitar os conselhos e correção dos outros quando as coisas dão errado, mas um desejo humilde e alegre de receber os recursos espirituais da igreja que irão ajudar uma criança a crescer em caráter cristão. Então existe todo um conceito, né, de responsabilidade sobre aqueles que têm os seus filhos, os seus netos, os seus filhos, né? Ele fala assim, continuando: no batismo, os pais ligam o sustento espiritual de sua criança à vida espiritual da igreja. Estão interligadas. Lembra que aquela passagem que fala aquilo que está ligado na terra está ligado no céu? Isso aí. Ele diz mais: eles prometem entrelaçar a vida de fé de sua família com a fé da igreja, de modo que eles e a criança irão ouvir os sábios conselhos dos outros, incluindo os pais mais experientes, encontrar a realidade da presença de Deus na adoração e aprender com exemplos dos santos maduros como a graça de Deus molda a beleza da alma, tanto nas circunstâncias boas quanto nas difíceis. Então, existem momentos muito difíceis na nossa vida que nós temos que aprender com aqueles que têm mais experiência. São os anciões, os presbíteros, os diáconos e o pastor, sem dúvida nenhuma. Vamos lá, agora ele vai relatar as promessas comoventes. Ele diz assim: é importante lembrar, porém, que o batismo não é apenas um sinal de graça de Deus, é também um selo. O batismo não significa simplesmente o batismo não significa simplesmente o que Cristo fez, nem tampouco apenas demonstra a devoção dos pais. E aí ele vai falar: o batismo é bom você grifar isso, o batismo é também um compromisso permanente e visível de Deus à sua igreja, e que ele vai cumprir as suas promessas de aliança para aqueles que nele depositam sua fé. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus está tão presente no batismo como se as portas dos céus tivessem sido abertas para ele declarar novamente à sua igreja que, pelas marcas desse sacramento, ele promete que quem confia na sua misericórdia através do sangue de Cristo terá seus pecados lavados e será tão puro diante dele como a água que flui a partir dessa fonte, que é Cristo, né? De modo que estarão em santa união para sempre. Olha que coisa boa, isso é comovente realmente. Com essas promessas indicadas pelo selo do batismo,
Deus estende seus braços desde o céu para abrigar os pais e a criança com a garantia da graça, com base em sua misericórdia e não nos seus méritos. Isso é muito importante, irmão. Nós não temos mérito algum. O mérito, você pode dizer assim, Mário Sérgio, então a salvação não é por mérito. Depende. Como assim depende? Pelo mérito de Cristo, não pelo nosso. A salvação é pela obra? Não, mas é pela obra de Cristo. Essa obra só ele poderia fazer, só o mérito de Cristo. E quando ele fala, com base em sua misericórdia, alguém pode perguntar, mas o que é misericórdia? Misericórdia não é um dever. Deus não deve nada a ninguém, né? A misericórdia mostra a nossa miserabilidade, mostra a minha miséria. Uma pessoa que tem miséria, ele é merecedor de algo? Não. A misericórdia, ela mostra a benignidade desse Deus maravilhoso. Ele diz mais, em nossos momentos de grande orgulho pelas nossas crianças e os nossos momentos de grande vergonha pelas nossas falhas, a promessa da graça misericordiosa de Deus, que é evidente no batismo, nos pertence sempre pela fé. Essa é fé, isso é fé. Disponível para nós e para nossos filhos. Nós somos tudo pela fé. E isso é um dom de Deus. Eu quero ficar por aqui, mais ou menos 16 minutos, quase 17 minutos. Agradecer a Deus em primeiro lugar e agradecer a vocês. Eu espero que isso chegue até vocês, que vocês possam entender essa primeira parte. No próximo domingo nós vamos falar sobre a bênção para as crianças. Tá bom? Eu quero orar agora com vocês. Pai, bendito Senhor Deus, misericordioso e bondoso e amoroso, queremos te agradecer, Pai, por esse dia espetacular que tu me deste e pela compreensão que tu estabelecesse em nossa mente. Faça que possamos entender a tua promessa, o teu pacto, o teu plano na tua igreja. E essa igreja estende tanto a nós como a quarta geração, como diz a tua palavra. Ó Senhor Deus, queremos te agradecer do fundo do nosso coração pela nossa igreja, pelo nosso pastor, pelo nosso conselho, por cada um daquele que te chama pelo teu nome. Eu quero te agradecer em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado e fique com Deus.